Há um tempo, reiterando, esta é a nossa terceira noite. Ao longo, então, desta jornada, nós nos deparamos com verdades solenes acerca de Cristo Jesus, nosso Salvador, e todo o drama travado nos céus acerca exatamente da maneira agressiva e de alguma forma até mesmo desrespeitosa como Lúcifer se comportou. Esta noite nós vamos seguir a partir do instante exatamente de sua queda e como o plano, de fato, da salvação foi ofertado para todos nós, seres humanos. Antes de, então, adentrarmos para estas verdades, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus, gratidão é o que vem em nossa mente nesse instante pelo privilégio de podermos estudar a Tua Palavra. Abra nossa mente para que possamos compreender ainda mais as verdades sobre o plano de salvação outorgado a todos nós através do sacrifício do Teu Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo. Que Tu nos dês, portanto, entendimento e nos dê a graça de podermos avançar nesta compreensão. Eu te suplico no santo nome de Jesus. Amém. Bem, você viu comigo ontem, em particular, que logo após a forma como Lúcifer, então, se comportou em relação ao que Deus havia estabelecido, de soberania de todo o universo, a pessoa de Jesus e a sua forma, portanto, distinta, de que os anjos deveriam prestar-lhe honra e adoração. Lúcifer, portanto, inveja esta postura e começa a ter um comportamento do que a gente chamaria, portanto, de pura disputa de autoridade. E, certamente, a gente precisa lembrar de um texto, lá no texto de Zacarias, no livro de Zacarias, no capítulo, portanto, aí 13, o versículo, capítulo 6, versículo 13, lá há uma frase bastante curta neste verso. Algumas traduções, por alguma razão, não sei o que houve, de tradutores aí, eles, de alguma forma, tiraram a expressão. Mas a expressão está lá, e eu estou aqui com uma outra tradução bíblica para te apresentar esta informação. No capítulo, portanto, que eu estou me referindo, Zacarias capítulo 6, o verso 6, capítulo 6, versículo 13, diz exatamente que, então, foi reunido o Conselho da Paz entre, então, ali, eles. E aí vem o detalhe, a que se refere este Conselho de Paz? Refere-se, em outras palavras, àquilo que nós vimos ontem, de que o Senhor, na verdade, fez uma reunião, um concílio, o conselho dele ali para apresentar qual seria a medida a ser tomada em relação ao comportamento de Lúcifer e como ele não poderia, portanto, mais achar lugar no céu. Então, após a expulsão de Lúcifer do céu, você deve se lembrar que nesta conjuntura a gente tem uma narrativa que se dá lá no texto de Apocalipse. Eu queria convidá-lo, portanto, a que você acompanhe esta, eu diria, exposição aqui singularizada, Apocalipse capítulo 12, versículos, então, 7 em diante. Acompanhe comigo, por favor. Veja, há um conselho que se reúne, não perca de vista o texto de Zacarias capítulo 6, verso 13. Esse conselho, portanto, toma uma posição de expurgar aquele que lá estava e que não se submetera depois da determinação tomada por Deus, que somente a Cristo Jesus deveria, portanto, render os anjos honra e obediência. Lúcifer não se submeteu a isto, e aí a Bíblia registra exatamente que ele arrasta aqui para a terra uma terça parte das estrelas do céu, isso está no versículo 4. A expressão estrela aqui, como você vira lá em Isaías, quando tratei dessa questão de que quando ali ele se põe, como que querendo estar acima do trono de Deus, você se lembra disto? Portanto, Isaías capítulo, então, 14, você deve se lembrar do versículo 13 e do verso 14, exclusivamente. O que nós temos? Que estrela aqui, igualmente, não tem a ver com estrela, mas exatamente uma expressão para representar anjos. E como nós sabemos disto, isso não é uma sugestão, viu? Às vezes as pessoas não se intimidam com a palavra de Deus quando a gente, muitas vezes, não apresenta os versos, achando que a gente está fazendo sugestões. Não estou fazendo sugestões. Observe Apocalipse capítulo 1, verso 20, veja qual é o sentido de estrelas aqui que o Senhor, portanto, apresenta.
No verso 20 diz, reitero, Apocalipse capítulo 1, verso 20, o que nós estamos indo buscar aqui, qual o sentido da expressão estrela dentro do Apocalipse. E é claro, quando essa expressão aparece dentro de um contexto, portanto, que envolve o céu, nós não podemos ver isto como sendo um astro, mas uma referência exatamente aos anjos. Como sabemos, observe comigo aqui, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos. Ora, se a expressão usada para, de alguma forma, simbolizar os anjos, aqui foi estrela, quando nós vimos, então, para Apocalipse, capítulo 12, versículo 4, diz que a sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu. Então, veja, aqui não tem a ver com uma situação de astro, não é uma análise, eu diria, do ponto de vista astronômico. Satanás não arrastou do céu estrela do ponto de vista de literalização. Aqui nós temos uma expressão simbólica, que a própria Bíblia, portanto, já definiu, que estrela tem a ver com anjos. Portanto, ele arrastou do céu uma terça parte dos anjos, daqueles aos quais nós vimos, então, em Apocalipse, capítulo 5, verso 11, miríades, milhares de milhares. Então, nós vimos que, na verdade, ele não poderia estar, de alguma forma, sem, eu diria, seres que se submeteram ao seu engodo, à sua forma descabida de colocar em desdém Deus o Pai, em, eu diria, atitude de submissão que ele quisera que, então, o próprio Jesus estivesse diante dele, e onde eu abri aqui uma exposição, deixando claro de que, no meu intuir, Satanás, na verdade, tem um problema psicológico muito forte, porque aquilo que ele não conseguiu realizar nos céus, ele tentou fazê-lo aqui na Terra, desde exatamente o primeiro casal, e nós vamos ver isso nesta jornada desta noite, e assim, em particular, nós temos exatamente que esta expulsão torna o céu, portanto, vazio. Vazio em relação ao quê? Você deve lembrar-se disto. Ele trouxe, portanto, dos anjos, daquele grupo, portanto, eu diria, enorme, né? Eu diria, de um espaço que lá no céu fica vazio, e vazio em razão ao quê? Esse espaço deve ser preenchido exatamente pelos salvos, porque não é pouca, eu diria, a quantidade de anjos que Satanás conseguiu trazer consigo quando a gente olha Apocalipse, capítulo 5, verso 11, e mesmo o texto, né, que nesta noite ainda você vai ver, que quase a metade de todos os anjos se submeteram a ele, e foi depois desse concílio, como que se registra em Zacarias, capítulo, então, 6, verso 13, que o conselho, portanto, ali se reúne, e esse conselho diz respeito ao quê? Parte disto você compreende quando estuda Apocalipse, capítulo 4 e capítulo 5, ou seja, o Senhor, então, convocou, de alguma maneira, todos estes representantes dos mundos não caídos, e, ao mesmo tempo, exatamente para demonstrar a forma como Lúcifer, então, estava envolvido nessas questões de desobediência. Então, a sua expulsão não foi tomada de maneira abrupta, não foi tomada de maneira punitiva, do ponto de vista de que ele, então, não tiveram uma chance de arrependimento. Na verdade, foram 3 os conselhos que se deram nos céus, apelando que ele, portanto, retornasse. E, não obstante, ele, quanto mais apelo se fazia, mais ele, então, fechava entre si a ideia de que ele poderia vencer. E aí é onde essa batalha se trava. Então, o que temos aqui em Apocalipse, capítulo 12, verso 7, nós temos, portanto, uma parte dessa narrativa aqui sendo exposta. Observe comigo. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, e os anjos também, é claro, do próprio Satanás, e aí a gente precisa atentar. Anjos, as estrelas, a quem ele conseguiu, portanto, convencer. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, observe, não prevaleceram. Isso implica dizer que o verbo prevalecer aqui tem a ver, portanto, que eles não encontraram condições de permanecer no céu. Dizendo de outra maneira, eles não conseguiram vencer na batalha. E por quê? Porque essa batalha não foi apenas do ponto de vista, reitero, de discurso, de, então, tentativa de convencimento. Isto se deu num primeiro instante. Mas quando Satanás, usando uma linguagem, eu diria, do direito penal, partiu para vias de fato,
Isso significa para, então, um enfrentamento corporal. Isto ocorrera, e a Bíblia registra exatamente isto. Ellen White tipifica isso de maneira muito solene, ainda então lá no livro Patriarcas e Profetas, e então na história da redenção, demonstrando que houve, de fato, força física contra a força física, e é nesse sentido que eles não prevaleceram. E aí veja a expressão da última parte do verso 8, nem mais se achou no céu o lugar deles. Veja que o pronome aqui deles retoma o líder em particular, que é Lúcifer, e todos aqueles que se submeteram aos seus, então, engodos. E agora, observe a forma como o verso 9, então, nos expõe esta verdade. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. O que, então, estamos bastante conscientes, que o ambiente que, então, foi reservado do ponto de vista de expulsão, que Satanás tomou como que sendo parte, eu diria, de sua vivência, foi a terra. Agora, existem algumas perguntas que nós precisamos aqui levantar. A primeira pergunta é, quando ele foi expulso, como estava aqui essa terra? Já construída? Já, portanto, em toda a sua forma, como nós encontramos lá no Gênesis? Ou houve algo, portanto, anterior a tudo isto? A evidência do versículo, portanto, 9, nos põe nesta primeira, eu diria, posição de que Satanás não foi, portanto, expulso para cá, no momento que a terra já estava construída, ele viera para cá na condição de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Observe como é que diz o texto de Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, e agora veja, e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Se a terra tinha sido criada, estava sem forma e vazia, o que implica dizer é que após essa batalha, que foi, portanto, aqui transfigurada, melhor, transferida, aqueles que entraram transferidos, melhor, que entraram nessa batalha para a terra, nós não podemos imaginar que essa batalha se deu exatamente aí nesse instante que o Senhor, portanto, viera a construir a terra. A gente precisa lembrar de um particular. Qual era o particular? Por não ter Lúcifer participado do concílio particular entre o Filho e o Pai, no objetivo exatamente de criarem terra, de criar a raça humana, ele, portanto, se vendo aí desprestigiado disto, houve, nesse sentido, portanto, o desafio à autoridade de Deus o Pai. Então, ao ser transportado para cá, ele foi transportado para um mundo, expulso para um mundo que ainda não estava organizado. Ou seja, a Terra, nós temos de atentar que nós temos dois instantes em particular. Se a Terra era sem forma e vazia e já havia sido criada, então qual é a condição que a Terra volta depois exatamente da volta de Jesus a essa Terra, segundo o que está em Apocalipse, capítulo, então, 21, e aquilo também que se encontra no texto de Jeremias, capítulo 4. A Terra volta ao seu estado original. E qual era o seu estado original anterior à semana da criação? Sem forma e vazia. Então, Satanás já foi, de alguma forma, palco de um ambiente onde não havia a quem ele tentar, porque ele estava como que, portanto, a ele e os seus anjos já participando desse tipo de situação. Isso se evidencia com outros textos na Bíblia, demonstrando especificamente de que quando ocorreu o milênio e aqui a Terra permanecer sem forma e vazia, sem luz, ele, portanto, já teria passado por essa situação. E por que já teria passado por essa situação? Porque na sua expulsão, ele teve, portanto, de permanecer num ambiente sem forma e vazio, dizendo de outra maneira, ou seja, a crosta criada, mas nada ainda, então, em movimento, em vida. Ele já, então, participara dessa situação. Veja a evidência disto. A evidência é no verso 9 de Apocalipse, capítulo 12, verso 9. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Observe que aqui nós temos uma informação de, então, uma primeira expulsão. Mas quando a gente vai, portanto, para o versículo seguinte, o versículo, portanto, 10 em diante, você observa que há, portanto, uma outra expulsão. E isso a gente precisa atentar. Observe,
Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador. Então, você se apercebe que há uma expulsão que ocorre, portanto, num instante particular, que é esse que tem a ver no momento que, então, essa terra ainda não está, de alguma forma, estruturada, criada, eu diria, a sua dinâmica, como está lá em Gênesis a partir do primeiro dia. Mas aqui nós temos, portanto, um segundo registro, que é quando a salvação veio. E aí vem um detalhe: quando a salvação veio? Quando Jesus morre na cruz. Então, você precisa atentar que na história da redenção, nós temos, portanto, um drama que ocorre no céu, que é tudo isso que já vimos até, eu diria, as noites anteriores, e a partir do momento da cruz, nós temos um outro instante. Com a cruz, Satanás, portanto, não tem mais acesso ao céu. Você tem de atentar para as duas coisas: expulso do céu e ter condições, portanto, de ainda interferir nos anjos, ele podia, do ponto de vista, portanto, de ainda soltar pilhelas, estas coisas, e como nós sabemos disto? Observe o que diz o texto de, então, eu diria, Jó. Abram a Bíblia no texto de Jó e veja comigo no capítulo 1, em particular, como o Senhor descreve, portanto, uma dessas reuniões que foi realizada. E eu quero chamar-te a atenção para isso. E aí você diz, como soltar pilhera? Porque, na verdade, ele tinha condições, portanto, de estar fazendo certas coisas que não era, de fato, o lugar da morada de Deus, de onde ele havia sido expulso. E como nós sabemos disso? Observe comigo, reitero, Jó, capítulo 1. Acompanhe, então, aqui. E veja o que o Senhor, então, nos diz. Eu estou no texto anterior. Jó, capítulo 1, observe o que é dito aqui, a partir, então, do versículo 1, para você ter cadência aqui. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia, agora observe, terminou, portanto, o que a gente chama da introdução sobre a família de, então, Jó, e no particular, a partir do verso 6, nós temos, portanto, uma narrativa que se põe para um tempo que não é o tempo de Jó. Observe, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Observe, portanto, que a Bíblia já o nomina como Satanás, ou seja, como um adversário. Agora, esta reunião aqui, onde, portanto, ocorrera em qualquer outra parte do universo, menos, então, lá aonde houve a rebelião, porque de lá ele já havia sido expulso. Então, a gente precisa atentar para este particular, fazendo o que eu chamo de confluência entre o texto de Jó e Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, e o verso 10, que nós vamos voltar para você entender que houve 2 expulsões. Uma anterior à cruz e outra posterior à cruz. A anterior à cruz, ela ocorre exatamente no momento que há aquele desafio e a luta, ou seja, a disputa entre Cristo Jesus e seus anjos, Satanás e aqueles anjos que se submeteram aos engodos de Lúcifer. E agora vejam o que acontece. Neste particular, há a expulsão, mas esta expulsão deixa, portanto, o céu vazio e eles são, então, jogados, expulsos, dirigidos para uma terra que está de que maneira? Sem forma e vazia. Mas veja, em uma das reuniões que o Senhor fizera para tomar uma posição em particular no Conselho Celestial, que não foi no céu, foi em qualquer outra parte do universo, e por que não? Porque Satanás está presente.
E Satanás está presente como um representante do mundo que então havia caído. Em outras palavras, esta segunda reunião aqui que está, portanto, registrada no texto de Jó, não pode ter sido no céu, porque de lá ele teria sido expulso. E não pode ter sido na terra, porque daqui ele estava indo como um representante. E como um representante ele poderia ser daqui da terra? Por 3 razões básicas. Observe o texto de Lucas. Vamos a Lucas, capítulo 4. Observe o texto de Lucas. Lucas, capítulo 4, por favor, comigo. Mais perto da Bíblia. Pegue o texto e aí eu vou te apresentar as razões porque ele estava, portanto, como representante da terra. Lucas 4, acompanhe comigo os versículos, então, 4, 5 e 6. Diz assim: mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. Você se lembra que a narrativa aqui está dentro do contexto em que Satanás está tentando levar Jesus a ceder aos seus ditames, aos seus engodos. Jesus bem sabia com quem estava lidando, afinal de contas, ele já havia vencido a ele no céu. Mas agora, veja, Jesus estava numa situação de fragilidade muito estupenda, dias sem comer, fragilizado do ponto de vista da ausência de água, na verdade, psicologicamente abatido durante o tempo que estava ali, portanto, em comunhão com Deus. E nessa dificuldade, Satanás, então, procura verificar a oportunidade de, então, Cristo ceder em virtude de sua fraqueza. E aí é quando ele apresenta, veja, os seus engodos. Um deles foi exatamente o que aqui nós temos de uma situação de minorar o sofrimento, fazendo pão para, então, comer. Jesus diz exatamente que nem só de pão vive o homem. E aí, no verso 4, mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão vive o homem. No verso 5, e elevando-o, mostrou-lhe, num momento, todos os reinos do mundo. Essa transposição que foi feita, portanto, exatamente isto. Jesus se permitiu que, nesta circunstância, Satanás, portanto, o transportasse para um monte alto e lhe mostrou os reinos do mundo e disse exatamente isto, observe. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. A pergunta que muitos não fazem quando leem esse texto é: quem deu autoridade a Satanás para ter o reino deste mundo? E ele, então, dar a quem ele quer. Observe que ele diz aqui uma expressão muito forte, ele diz, porque ela me foi entregue, ou seja, esta autoridade, esta glória destes reinos, porque ela me foi entregue. O Senhor não entregou para Satanás. Deus o Pai, muito menos. A pergunta que nós temos de nos fazer é: como ele conquistou estes reinos? Como ele conquistou, portanto, o domínio dessa própria terra? Você se lembra que o próprio Jesus o nominou como príncipe deste mundo? E aí você diz, como ele conseguiu isto? Isto mesmo que talvez você possa ter se lembrado, e se não se lembrou, vou dizer-lhe. No momento que Adão cedeu, Satanás se tornou, portanto, proprietário deste mundo. Propriedade, porque Adão foi criado como que, então, rei sobre todas as coisas. Ele era, portanto, o comandante de todas as coisas que Deus havia criado. Não esqueçam de Gênesis capítulo 3. O Senhor entregou nas mãos de Adão todas as coisas. No capítulo 2, isso é evidente, todas as coisas foram criadas para que ele pudesse dominar. E o salmista descreve exatamente que ele foi criado para ter domínio sobre todas as coisas. Deus o coroou. E isso, então, evidencia que, no momento que ele cede, Satanás, então, se apropriou deste mundo. Por isso, ele tinha autoridade de dizer que lhe foi entregue. Ou seja, Satanás, na verdade, recebe este mundo no momento que os nossos primeiros pais, então, caem. E, nesse sentido, o mundo se tornou parte dele. Ou seja, Satanás tem o domínio de todas as coisas neste mundo. Esta é a razão porque nós estamos num reino que não pertence ao Senhor. Esta é a razão porque Jesus dissera lá no texto, então, do Evangelho de Mateus, que o seu reino não é deste mundo. E por quê? Porque assim como diz, então, eu diria, a carta de João, de que o mundo inteiro jaz no maligno,
nós precisamos estar conscientes dessas singularidades e particularidades. Então, neste sentido, ele, quando, então, oferta para Cristo que está sobre o comando dele nesta terra, ele, então, diz a razão por que estava requerendo isto. No verso 7, ele diz, portanto, se prostrado me adorares, tudo será, então, em tuas mãos, ou toda esta glória, ou todo este reino, tudo, então, será tua. Ou seja, portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Toda o quê? A autoridade e glória do mundo. Mas veja, estamos lidando com quem? Com o Senhor do universo. Mas Satanás intuía que era possível que Cristo cedesse diante da fragilidade que ele se encontrava fisicamente. O que você, então, compreende aqui, quando a gente volta para o texto de Jó, observe, verso 6, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E que reunião foi esta? Claro, o versículo, portanto, 7 diz que então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. O que implica dizer que, por esta ocasião, portanto, Satanás já era representante desta terra. O que implica dizer que, como, então, um governante desta terra, ele esteve nesta reunião porque o Conselho Celestial foi, então, chamado para tomar decisão acerca exatamente de algo solene que precisava ser feito, a respeito não apenas, portanto, de anunciação do que então viria Cristo Jesus realizar, mas ao mesmo tempo de apresentar que cada um desses representantes destes mundos, terra e mundos não caídos, fizeram parte então desta reunião. Agora, observe, esta reunião não pode ter se dado então lá de onde ele foi expulso, porque você deve concluir, porque de lá ele havia sido expulso, então não poderia retornar. Seria como que uma espécie, portanto, de colocar o céu de novo sobre uma situação de possível influência de Lúcifer. Então, ele não pôde retornar ao céu, mas podia fazer parte, então, destes concílios fora do céu, como representante de um mundo que caiu. Você entende o que está aqui? Então, quando nós voltamos a Apocalipse, acompanhe comigo mais uma vez, quando nós voltamos a Apocalipse, capítulo 12, o que é que nós temos, então? Que a primeira cena do verso 9 diz respeito à expulsão de lá do ambiente morada do Senhor. Mas no verso 10, o que está em jogo? Salvação. E é aqui onde acontece, de fato, veja que, eu diria, o advérbio de tempo aqui, agora veio a salvação. Agora quando? Quando Cristo na cruz, por fim, eu diria, deu o golpe em Satanás, deixando claro que ele não teria mais nenhuma chance de atrapalhar nenhum dos negócios do Senhor, o nosso Deus. E a partir daí, a partir da cruz, rompe-se a oportunidade de Satanás, inclusive, influenciar ou fazer parte de alguma reunião. Ele ficou circunscrito a esta terra. Isso você precisa atentar. Todo o engenho, portanto, enganador de Satanás, a partir da cruz, se limita a esta terra. Então, a segunda expulsão se dá após a cruz. E a gente precisa, portanto, aqui continuar a leitura. Veja, então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Como ele o fazia antes da cruz, nós vimos uma dessas reuniões que está lá registrada no texto de Jó, capítulo 1, versículo 6. Mas depois da cruz, ele não pôde mais ter acesso a nenhuma dessas reuniões. Então, você precisa lembrar que nós temos aqui, então, de fato, dois instantes de expulsões. Instante número 1, quando, portanto, rebelou-se com Cristo. Expulsão número 2, quando, portanto, ocorre o que a gente chama de uma situação particular da pessoa, então, de Jesus, vencendo na cruz do Calvário tudo aquilo que, então, Satanás achava que ele desistiria. Você se lembra? Você se lembra que a dor, o sofrimento que Jesus passou durante toda a semana, até chegar, portanto, à sua crucifixão, Satanás expectava que, em algum momento, ele, então, se desvencilhasse de todos os seus algozes perseguidores e, então, deixasse o mundo perdido diante de tamanha agressividade e monstruosa situação que ele
Satanás arquitetou para Jesus, então, de alguma maneira, desistir, não suportar o que estava vindo sobre ele. Então, é preciso que você atente para isto. Dizendo desta maneira, portanto, como está estabelecido nesse aspecto esta reunião para falar da salvação. Bem, quando nós vamos a Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, acompanhe comigo aqui, a última parte do verso diz exatamente que aqueles que não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto, esta é a expressão que eu quero aqui, que foi morto desde a fundação do mundo. E aí você se pergunta, né? Quando Jesus foi morto? Na cruz? Na cruz o que a gente chama é a realização da decisão outrora já tomada. Você entende o que está sendo dito aqui? Se ele foi morto desde a fundação do mundo, a decisão, quando, então, ele, em situação particular com o seu pai, assume a posição com o coração e a mente de Deus, porque é amor, e quando viu, portanto, o casal deslustrar-se, cedendo os engodos de Satanás, todo o céu entrou em pavorosa. Todo o céu angelical entrou, portanto, em choro. Isso eu vou te mostrar daqui a pouco em umas lâminas aqui. E, neste sentido, você deve se lembrar qual foi a posição de Jesus. Ele tomou a posição que viria, tomaria, portanto, a forma humana, seria semelhante a nós, não seria um de nós, seria semelhante a nós, com uma posição, portanto, sujeita a quaisquer tipos de dores, de fome, de desapreço, de maus tratos, a resgatar o ser humano. O céu entrou em pavorosa, em crise, porque quando foi anunciado para os anjos qual seria a forma como este Senhor, nosso Salvador, passaria nesta terra, eles entraram em profundo lamento, em profunda crise, porque viram exatamente o que Satanás havia feito com os nossos primeiros pais. Então, quando a Bíblia registra aqui que o nosso Salvador foi morto desde a fundação do mundo, a pergunta que nós devemos fazer é: qual fundação? Percebe? Não está aqui a referir-se da terra criada. Estamos nos referindo no momento em que, na prescrição, eu diria, na presciência, essa é a expressão, na presciência de Deus, já havia sido tomada a posição de Cristo Jesus, que se por alguma razão o homem viesse a cair do ponto de vista de todas as orientações de que não se separassem, que não tocassem naquilo que ele colocou como uma única regra. Na verdade, Adão e Eva só teriam um meio que poderiam cair, era desobedecer exclusivamente esse limite estabelecido. E quando caíram, o Senhor, portanto, já havia tomado a posição de que resgataria. Mas como faria isto? Como esse resgate seria feito? Esta é a situação de que nós devemos lembrar do valor que nós temos diante dos céus. Quando Pedro diz que nós não fomos comprados com prata ou ouro, ele está dizendo diretamente o que equivale a você como ser humano nesta terra. O drama de Satanás, em particular, é saber que o irmão mais simples que me escuta neste momento, nesta noite, ele não pode ter acesso a ele, se Jesus for o seu amigo. Ele pode nos trazer dúvidas, é certo. Ele pode nos trazer, muitas vezes, pesar, sofrimento. Muitas vezes até nos sentimos desprestigiados, preteridos, seja por nossa cor de pele, seja muitas vezes pelo nosso tom de voz, seja até muitas vezes pela postura de assumirmos, de não querermos seguir a cadência normal das coisas e procurarmos ter uma vida mais pacata, mais reclusa. E diante, muitas vezes, de tudo isto, a gente sofre. Não é fácil ser adventista do sétimo dia, porque você tem de lutar contra tudo e contra todos. Você tem de entender que o seu próprio ganha-pão se torna um drama profundo, porque você tem uma consciência que foi moldada pela pessoa do Espírito Santo, te dizendo há um dia em que você deve descansar. Mas Satanás diz, não, trabalhe, portanto, todos os dias, guarde apenas domingos e dias santos. Tudo diferente do que o Senhor ensinou. E diante destas questões, como nós nos comportamos? Em sofrimento. Então, se o Senhor Jesus não estiver conosco até a consumação dos séculos, nós não suportamos. Em alguns momentos é possível que eu esteja falando para alguém que está nesse drama profundo da incerteza do amanhã, do dia seguinte, aquilo como diz os ingleses lá da after day, o dia seguinte, como que então vão viver?
se a crise realmente se alavancar, se ela se tornar mais monstruosa do ponto de vista, portanto, de fechamento de empresas, de emprego sendo colocado, portanto, pessoas para fora, como estão essas famílias que não têm o amanhã como segurança para o seu pão. Agora, imagine para nós, adventistas do sétimo dia, que já sabemos, inclusive, que seremos levados a maus tratos, muitas vezes, portanto, a situação de perseguição, aos maus tratos, essa expressão, porque aceitamos a Jesus como nosso Salvador e queremos ser fiéis a Ele, de guardar o sábado como o dia do Senhor. Mas observe o que ocorre. Nós teremos, então, muito mais sofrimento. Então, meu amigo, meu irmão, é necessário que você atente que nós estamos num reino que não é do Senhor Jesus. O reino só se tornará de nosso Deus quando, portanto, ele destruir tudo aquilo que foi a influência de Satanás nessa terra. Esta é a razão porque Apocalipse registra que haverá um novo céu, uma nova terra. Você entende isto? Nada daqui é permanente, mas as pessoas acham que pode, de alguma forma, usar o passageiro como que se fosse eterno. Nós temos de manter a nossa vida com dignidade, mas para isso tem um preço profundo, porque nós estamos lutando com forças que Paulo descreve como potestades. O mundo invisível é real, do ponto de vista que parece ser um contraditório. Como é que o invisível é real? É real do ponto de vista que nós sabemos que Satanás é um ser poderoso, que os anjos que ele trouxe consigo também não perderam o poder. Se o Senhor Jesus não nos cercar de sua misericórdia e de sua honra, nós não avançamos. Você se lembra que na tipificação lá da oração realizada por Daniel, no livro de Daniel, ali tomando, portanto, o rei como sendo, portanto, um representante de Satanás que resistiu a Gabriel passar. Se Miguel não tivesse se levantado, a resposta não chegaria para Daniel. Você deve se lembrar disto. Isso nos, então, impele ao quê? Que nós precisamos ser pessoas mais submissas, mais sujeitas à oração, mas agir mediante, portanto, a confiança no poder de Deus. Não é ficar orando enclausulado dentro de casa, é orando e em atividades conforme o Senhor nos orienta o que fazer. Não perca de vista que você não está sozinho. Você tem todo o céu que se arregimenta para te proteger, para te salvar. O Senhor nos garante isto em sua palavra. Ele disse, eu vou para o Pai, mas voltarei para vós outros, não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador, e ele diz lá em Mateus, estarei convosco até a consumação do século. Ele enviou anjos para nos guiar. Ele nos enviou a sua graça, então confie no poder de Deus. Atente que você está escrito nas palmas das mãos de um Deus que, na verdade, ninguém pode te arrebatar, porque ele morreu. Ele já havia tomado a posição desde a fundação deste mundo. O que implica dizer que antes mesmo de Adão existir, o Senhor já tinha, portanto, colocado no seu coração, na sua mente, de que se o homem viesse ceder, porque Deus não força o amor, o Senhor não força a obediência. Não é assim muitas vezes que nós somos tratados, não é isto? As pessoas nos forçam a fazer aquilo que elas querem, e muitas vezes, por respeito à autoridade, a gente amarga a dor e tem de fazer. A gente precisa aprender que o Senhor nos apela, Ele nos convida, Ele nos chama, Ele não nos força. E é isto que, então, o amor sofre, porque o amor que apela dá liberdade de escolha. E quando Deus, então, mandou anjos visitarem, portanto, o próprio Adão e Eva, e você tem esse registro lá em Gênesis, o próprio Senhor vinha visitá-los, e conversar, e dialogar, e informar que havia um inimigo. Toda esta narrativa Adão tinha em mente, toda esta narrativa Eva tinha em mente, mas não obstante, por serem livres, assim como Lúcifer, escolheram, portanto, a se submeterem à orientação de Satanás, mesmo sabendo que o Senhor havia advertido que o inimigo poderia vir até eles. Então, meus amigos, nós também, muitas vezes, precisamos nos lembrar destas verdades. O Senhor nos providenciou conselho, orientação, mas por o amor sofrer, por o amor suportar determinadas rejeições, é que nós aprendemos o porquê de Deus nos amar profundamente.
porque ele nos amou na pessoa do seu Filho. Você entende isto? Antes mesmo de você sentir dor, os céus já sentiram a dor, a perda. E a maior de toda a crise que Jesus passou na cruz era a não convicção, a não certeza de que poderia, portanto, ter o seu sacrifício ter sido perfeito para então o homem poder ter sido, para que o homem pudesse ser resgatado. Dizendo de outra maneira, o drama não estava na pessoa de Jesus, o drama estava no seu coração, quando olhava para a humanidade e de alguma forma, essa humanidade não aceitar o seu próprio sacrifício. E diante disto, todos perdidos. Mas bendito, louvado seja o sacrifício de Jesus, porque não cedeu em nada. E nós podemos, então, ter acesso ao nosso Salvador, ter acesso ao nosso mantenedor, Deus o Pai. Esta é a razão porque João capítulo 3, verso 16 diz que Deus amou de tal maneira. Você imagina isto? Todos os anjos que estavam sob o comando de Jesus, muitas vezes desviavam a face para não ver o que os seres humanos estavam fazendo com o Rei do Universo. Cuspido, esbofeteado, maltratado, ferido. Palavras de baixo calão. Anjos poderiam sim vir. Você se lembra quando ele estava sendo manietado na noite, portanto, que havia sido traído? O que então Pedro tentou fazê-lo e como Jesus respondeu? Ele poderia pedir quantos anjos fossem necessários para então destruir toda a terra se fosse possível, pelo seu querer, pela sua vontade. Mas ele preferiu ser levado como que uma ovelha muda perante os seus tosqueadores e não abriu a sua boca, porque ele te ama. Esta dor que você passa com a insegurança do amanhã, ele sabe o que é padecer, porque nessa terra ele sabia o que era a perseguição que ele estava passando. E que eu e você, em grau menor, teremos de passar. Se queremos, portanto, estarmos com o nosso nome escrito no livro da vida, faz-se necessário aprender a sofrer, embora não seja fácil para nenhum de nós. Mas é preciso que a gente confie no Deus que, então, de alguma maneira, nós, então, aceitamos a Ele como Salvador pessoal. Eu quero te dar, portanto, um outro texto. Abram a Bíblia em Hebreus, capítulo 2, verso 9. E eu gostaria de encerrar, portanto, a mensagem do ponto de vista, portanto, de textos bíblicos aqui. Há mais uns 7, 8 textos, mas eu abordo amanhã, se for possível. Se não, hoje nós encerramos tudo. Vamos a, então, Hebreus, reitero, Hebreus capítulo, então, 2, verso 9. Observem a palavra do Senhor aqui, como se registra. Diz assim: vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. A quem se refere aqui, que, na verdade, o nosso Salvador, neste contexto em particular, estava numa situação menor do próprios anjos, do ponto de vista quando assumiu a humanidade. Entende isto? Então, ele não tinha nenhum privilégio em particular. É claro que, diante de sua situação infante, quando criança, não podia, portanto, ter autodefesa, mas observe que anjos vieram, orientaram, portanto, o casal, fugiram para o Egito, voltaram e certamente, portanto, guiados por anjo mais uma vez, como diz Mateus capítulo, portanto, ali 2. É necessário que a gente se lembre dessas coisas. É necessário que a gente, aliás, capítulo 1, é necessário que a gente se submeta a essas orientações. E aqui Paulo, então, diz com todas as letras, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Ele morreu por você, porque ele te ama. Porque ele sabe toda a tramóia que Satanás, então, é capaz de realizar. E a pior de todas as coisas é exatamente a perdição. Os céus sabem o que é isto. Mas anjos, de alguma forma, não sabem o que você e eu conhecemos. Não sabem o que é misericórdia. Não sabem, portanto, o que é perdão, porque não pecaram, porque não erraram, mas nós sabemos. E nós saberemos muito mais quando no céu estivermos. Todo o drama,
que de fato foi a história da redenção para que os céus tomassem a decisão de enviar Cristo Jesus a esta terra? Você acha que foi fácil para Deus, o Pai, enviar o que então saberia que nesta terra passaria por tudo que nós sabemos que passara na narrativa da crucifixão, na narrativa, portanto, da paixão de Cristo, do sofrimento? A expressão paixão significa isto. Então, observe algumas lâminas aqui comigo, por favor, e veja um pouquinho mais dessas verdades. Eu espero que você esteja vendo, e se não estiver, deixa eu ver se eu controlo aqui, compartilhar a tela. Ok, vamos ler algumas lâminas aqui que eu preparei para você, mais uma vez. Deixa eu botar em tela cheia. Deixa eu trazer isso aqui para baixo. Essa parte nós já vimos. Deixa eu passar aqui mais um slide. Essa também. Vamos aqui um pouquinho mais. Ok, essa aqui. Os anjos alegremente reconheceram a supremacia de Cristo e, prostrando-se diante dele, extravasaram seu amor e adoração. Lúcifer curvou-se com eles, mas em seu coração havia um conflito estranho, violento. A verdade, a justiça e a lealdade estavam a lutar contra a inveja e o ciúme. A influência dos santos anjos pareceu por algum tempo levá-lo com eles. Ao acenderem os cânticos de louvores em melodiosos acordes, avolumados por milhares de alegres vozes, o espírito do mal pareceu subjugado. Indizível amor fazia fremir todo o seu ser. Em concerto com os adoradores destituídos de pecado, expandia-se-lhe a alma em amor para com o Pai e o Filho. Essa expressão aqui, concerto, é isto mesmo, música, como você então poderia traduzir. Ou seja, a corte angelical se reunia em determinado horário para bendizer e louvar a Cristo Jesus. E quando em uma dessas reuniões isso foi feito, Lúcifer, de alguma forma, então, começou de alguma maneira a sentir que estava indo longe demais. E todo aquele acorde, todo aquele concerto, o movia a uma possível submissão. Mas, na verdade, esse drama estava sendo travado no seu coração, na sua mente, porque ele, em particular, veja, a expressão coração aqui não é a mesma que a gente usa para nós seres humanos. Cardia, né? Aqui está a referir-se à mente de Lúcifer. E observe o que acontece aqui, por causa de duas coisas, inveja e ciúme. Diante de uma luta que tinha, portanto, como aspectos primários a verdade e a justiça. O que vimos nos textos anteriores da Bíblia Sagrada. Todo o exército celestial foi convocado para comparecer perante o Pai, a fim de que cada caso ficasse decidido. Satanás ousadamente fez saber a sua insatisfação por ter Cristo preferido a ele. Permaneceu orgulhoso, instando que deveria ser igual a Deus, e introduzido a conferenciar com o Pai e estender seus propósitos. Deus informou a Satanás que apenas o seu filho ele revelaria seus propósitos secretos e que requeriria de toda a família celestial, e mesmo de Satanás, que lhe rendesse implícita e inquestionável obediência, mas que ele, Satanás, tinha provado ser indigno de ter um lugar no céu. Então, Satanás, exultantemente, apontou aos seus simpatizantes quase a metade de todos os anjos e exclamou: estes estão comigo? Expulsarás também a estes e desejarás tal vazio no céu? Declarou então que estava preparado para resistir à autoridade de Cristo e defender seu lugar no céu pelo poder da força. Você escutou isso daqui? Pelo poder da força, não era apenas mais discurso, agora era aquilo que se registra em Apocalipse capítulo, então, 12, verso 7. Houve batalha no céu. Então, veja, você acha que seria diferente conosco? E não é qualquer força, é força contra força. Por isso, Cristo Jesus e seus anjos, Satanás e os seus anjos entraram em uma profunda luta, até que então, não prevalecendo, foram expulsos para a terra, no contexto aqui que eu já expus para você. Portanto, meus queridos amigos e irmãos, a partir dos instantes que eu estou pregando para você,
ao longo dos meses, e esse já é o segundo ano que estamos aqui nesse distrito. Não sei quanto mais dias o Senhor me dará aqui, mas é preciso que você atente que toda a minha ênfase é levar você a ter intimidade com a palavra de Deus, ter confiança nele e compartilhar destas verdades para os seus semelhantes. Há milhares de seres humanos que não conhecem dessa história e acham que Satanás é apenas um conto de fada, é apenas uma construção na mente humana de maldade, mas que esse ser não passa, portanto, de uma fábula. Esta é a teoria que ele gostaria exatamente que todos nós soubéssemos, para que, então, uma forma ele pudesse nos enredar, nosso nome não está escrito no livro da vida. Mas a Bíblia chegou até nós, o Evangelho nos foi pregado, pelo amor de Deus, compartilhe deste Evangelho para milhares de pessoas que não conhecem o que você e eu conhecemos. Abra sua boca com autoridade, com submissão a Cristo, conte a história da cruz, conte o que ocorreu com você, como você era, o que você é. Você pode, você é capaz, porque Ele está com você, porque Ele disse que não te deixaria órfão, porque Ele disse que te revestiria de autoridade, e muitas vezes nós estamos agindo como que nanicos, do ponto de vista de uma pregação pífia, do ponto de vista, muitas vezes, de um ensino bíblico muito frágil. Ensinamos as coisas, às vezes, com medo, e Satanás começa exatamente a gacejar de nós, porque sabe, se essa história não for contada, ele domina a mente de muita gente. Mas Deus confiou todas essas verdades a nós, e nós precisamos continuar ensinando a bela e feliz história da redenção. Então, esta última lâmina, embora não seja a última que está dentro, portanto, dos meus slides aqui, mas vou fazê-lo apenas com este. Mesmo quando foi expulso do céu, veja, quando foi expulso do céu, a sabedoria infinita não destruiu Satanás, visto que unicamente o serviço de amor pode ser aceito por Deus. Deus não te chamou por causa de sua doença. Deus não convida as pessoas para adorá-lo, para servi-lo por causa de sofrimento. É amor. Esta é a expressão que está norteada de Gênesis e Apocalipse. O fio condutor entre os 60, então, eu diria, e 7 livros da Bíblia. É isto? Você deve lembrar que, na verdade, nós temos, então, aí 66 livros, estou brincando com você. Quando este fio condutor tem uma palavra, portanto, que liga cada um texto. Amor. Deus ama incondicionalmente, mas ele apela que aqueles, então, que precisam saber de que Satanás é real e que é um mundo que nós precisamos sair dele porque não nos pertence. Embora Deus, com sua misericórdia, ainda permite aqui, porque Satanás não pode ter domínio total, ele ainda permite que um prato de alimento chegue à sua mesa, ele permite que uma fruta sacie a sua e a minha fome. Ele ainda permite que no suor do nosso rosto nós consigamos, então, ainda trazer o pão de cada dia para dentro do nosso lar. Porque Deus é amor. Porque Deus é amor. Quando você toma em mãos uma fruta e o seu cheiro exala, entra por suas narinas, lembre-se, o mundo que Deus criou era perfeito. Não foi um mundo de caos. E Ele convida você e a mim para adentrarmos a este novo mundo que será, portanto, restaurado, e o Éden muito mais belo, para que você entenda a moradia que Satanás levou os nossos primeiros pais a serem expulsos. Nós precisamos atentar que unicamente a ordem do céu é amor, respeito, submissão. Então, os habitantes do céu e todos os mundos, melhor, e dos mundos, observe aqui, esse é o texto lá, então, de Jó, capítulo 1, verso 6, os habitantes do céu e dos mundos, no plural, estando preparados para compreender a natureza ou consequência do pecado, não poderiam ter visto, então, a justiça de Deus na destruição de Satanás. O que ela está dizendo é que se Deus tivesse eliminado Satanás desde o princípio, os mundos, então, aqui criados, não poderiam, portanto, compreender que, de fato, Satanás havia ido longe demais. O que eu estou dizendo aqui é que a justiça também se revela no tempo. Dizendo de outra maneira, Deus permite que cada um se apresente verdadeiramente como é, para que reconheçamos quem de fato merece estar no céu. Você entendeu isso daqui? Isso está para Satanás e isso está para quaisquer um de nós. Deus não destrói o malfeitor no momento, portanto, que ele ceifa a vida de alguém.
porque ele quer salvá-lo. Ele quer salvá-lo. E isso muitas vezes nós não compreendemos. E de fato é difícil demais. Eu sou pastor dessa igreja há 27 anos. Mas não é fácil lidar com o malfeitor. Porque ele, de fato, nos maltrata. E entender que Deus ainda assim apela a cada um deles. Observe o amor de Deus na pessoa de Jesus na cruz. Mesmo diante de tamanho sofrimento, no último ato de veemente agressão a ele, quando teve sede, e ao invés de dar-lhe água, deram-lhe, portanto, numa esponja embebida, vinagre. E, por fim, furaram o seu lado. Trapassaram o seu lado. E aí a gente precisa atentar para esse particular. Mesmo assim, as suas últimas palavras foi: eles, porque não sabem o que fazem. Quem é o agente de todo o mal? Satanás. Mas os homens se permitem, muitas vezes por ele, serem educados. E aí houvesse, concluo, ele sido imediatamente destruído, e alguns teriam servido a Deus pelo temor, em vez de o fazer por amor. Percebe aqui? Em outras palavras, ou é amor que nós, então, servimos ao Senhor, não pode ser por temor, não pode ser com o medo de, então, ser punido. Porque isso não é amor. Isso, na verdade, é uma espécie de cabresto, porque quando as pessoas se libertam, elas dizem: fiquei servindo até o dia que, então, não tinha a condição de cair fora. Hoje já tive as condições, estou livre de todas as amarras, portanto, que me fizeram. Vamos fazer um paralelo aqui, concluindo, por fim, fazendo um apelo ao seu coração. Você se lembra de Jacó, na casa do seu tio Labão, que também era o seu sogro? Muito bem. Para cada ato realizado das bênçãos que Deus dava a Jacó, Labão mudava o seu salário, mudava o seu comportamento, as regras. E Jacó foi, eu diria, submisso a isto, como que um cabresto, como que o temor do seu sogro, patrão. Até o dia que ele disse: agora já posso o que é suficiente para me libertar de tuas amarras. E você se lembra do discurso que Jacó fez? Depois leia, portanto, o texto de Gênesis, ali a partir do capítulo, eu diria, 28. Você precisa se lembrar desta conjuntura. Deus não requer de nós que o sirvamos por medo, mas por amor. Você não veio a ele porque você adoeceu. Você veio a ele porque você quer amá-lo, porque ele já expressou amor antes mesmo da fundação deste mundo. Que nesta noite, mais uma vez, você se agarre a este Deus que te ama profundamente. Porque da cruz para a frente, nem acesso mais a nenhuma das reuniões Satanás pode ter que o Senhor venha realizar. Todo o seu engenho, toda a sua força está desembocada sobre esta terra. O que ele puder fazer para que você não conheça do amor de Deus, ele o fará, inclusive usando amigos, parentes, para usar expressões que muitas vezes são dóceis, mas elas, no final, te levam para a perdição. Deus te ama, Deus te quer. E eu apelo ao meu Deus nesta noite, que você possa confiar, mais uma vez, nos seus planos. Deus não vai te permitir não ter o pão de cada dia. Ele vai abrir condições para que você possa continuar confiante, que você vai manter a sua casa com dignidade, com água, com pão, porque Ele é o teu Deus, Ele é o teu mantenedor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, graças te damos pelo privilégio de podermos estudar a tua palavra. Nos mantenha diante dela, Senhor, em o nome de Jesus. Amém.